Olá, pessoas. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Biossegurança e Cidadania, começando a nossa disciplina Texto Poético e Prosa Literária e Leitura Interdisciplinar. Essa é a aula 1 de 5 aulas que nós teremos, e eu sou o professor Ciro Soares dos Santos. Então, para essa nossa aula de hoje, nós vamos começar pensando o texto poético e em aulas posteriores nós vamos ver a prosa literária. E vamos dialogar com disciplina de com conhecimentos de história, com conhecimentos da área de biossegurança e pensar a cidadania a partir de textos literários. E eu pus aí essas 4 imagens que vocês podem ver à direita para ilustrar e ao mesmo tempo ilustrar a aula e provocar a curiosidade de vocês para pensar o que pode ter a ver essa primeira imagem, que é de um vírus, esse mosquitinho que é conhecido nosso aí, o Aedes aegypti, e o que tem a ver a imagem de um cometa, que eu peguei uma imagem aleatória na internet, está aí o nome dele, e o que tem a ver esse quadro aí, que é um quadro do século XVI, como tem a data, pintado entre 1512 e 1515. O que tem a ver essa imagem meio inferno, meio apocalipse, meio fim do mundo, meio lugar sombrio? O que isso tudo pode ter a ver com a poesia desse poeta Gregório de Matos e com esse tema que nós vamos estudar, que é o das doenças vindo para a América. Então, a nossa aula vai ter essas 5 partes que vocês podem observar aí. Nós vamos desde olhar quem é esse poeta no século XVII na Bahia, decodificar um dos poemas dele, interpretar 2 vezes o poema e, por fim, fazer uma revisão dos conteúdos. Então, pessoas, vamos dar continuidade à nossa aula. Nessa parte 1, o que nós vamos ver é lembrar que na terra brasileira havia índios, que havia engenhos. Vamos falar da primeira capital do Brasil, Salvador, para ambientar historicamente Gregório de Matos. Vamos anunciar o poema que nós vamos ler nesta aula e, finalmente, alguns leitores que nós vamos citar ao final da aula como revisão, e vamos pensar o modo como nós vamos ler poesia, porque uma aula dessa já deve ser também, sim, uma aula de leitura. Então, quando Portugal tentou chegar até as Índias por um novo caminho mais rápido, acabou encontrando entre as Índias e a Europa a terra americana, e quando Pedro Álvares Cabral chega aqui em 22 de abril de 1500, ele encontra uma terra em que havia toda uma mata atlântica, e que nessa Mata Atlântica havia uma árvore chamada pau-brasil, que Portugal comprava lá do outro lado do planeta, no Oriente, e que depois acabou explorando aqui no Brasil, usando os índios, que foram como chamados os habitantes que aqui moravam, porque os navegantes achavam que tinham chegado às Índias. E é nesse século aí, o século XVI, os anos 1500, que ocorre a primeira exploração. Um sujeito chamado Fernão de Noronha, em 1503, usava a mão de obra dos índios para cortar para o Brasil, e nessa época não existia brasileiro. Brasileiro, tal como a gente conhece hoje, não existia. Chamava-se brasileiro aqueles que cortavam pau-brasil. E aí, 133 anos depois dessa primeira exploração de Fernão de Noronha, em 1503, nasceria o poeta que nós vamos estudar. Mas um dia a riqueza do pau-brasil acabou não sendo mais a riqueza que os portugueses tiravam aqui da América. Passou-se então, nas cinzas da Mata Atlântica, a se plantar cana-de-açúcar, e essa cana-de-açúcar era levada para locais em que se produzia açúcar, que eram os engenhos. A primeira expedição que veio para cá, para fazer esse tipo de trabalho, foi de um sujeito chamado Martim Afonso de Souza, em 1530, e em 1532, lá onde hoje é o estado de São Paulo, foi construído em 1533 o primeiro engenho. E aí, 103 anos depois, em 1636, nasceria o nosso poeta que nós vamos estudar aqui. E aí,
por causa da quantidade de engenhos e da riqueza do açúcar, foram construídas cidades, e essa aí é a cidade do nosso poeta, a cidade de Salvador, que teve o início da sua construção em 1º de maio de 1549, e então, em 87 anos depois, nasce Gregório de Matos, o poeta que nós vamos ler, numa cidade que já tinha 87 anos, então, de sua origem. Isso de mostrar Salvador, de mostrar os engenhos, de mostrar Gregório de Matos até esse momento, é para dizer que, embora isso tenha acontecido há séculos, nós já estamos no século XXI, isso é no século XVII, Gregório de Matos produz uma poesia urbana, uma poesia que é na cidade. E brasileiro já havia? Não havia brasileiro. Os filhos de portugueses que nasciam aqui eram chamados de mazombos. E esse poeta, Gregório de Matos, ele é autor nominal, ele tem o nome de poeta de uma poesia que era produzida por uma população analfabeta. Tudo o que o povo dizia em forma de poesia se dizia que era poesia dita por Gregório de Matos. E aí as pessoas, poucas delas sabiam escrever, as pessoas diziam poesia e outras pessoas copiavam, e assim é que nasce a poesia que nós vamos estudar ainda na aula de hoje. Muito bem. Nós vemos aqui um pequeno trecho que descreve como era o poeta Gregório de Matos, que nasceu em 1636 e viveu até 1695. E eu disse antes uma coisa importante para se anotar, é que a poesia de Gregório de Matos é uma poesia que foi escrita por um conjunto de pessoas que grande parte não sabia ler e escrever, mas na verdade compôs poesia e que outras pessoas escreveram à mão. E agora eu quero acrescentar outra informação, é que esse poeta realmente existiu, ele foi advogado, ele foi juiz, chegou mesmo a ser padre, tesoureiro na Bahia, da Igreja Católica, e aqui nós temos uma pequena descrição de como ele era, que está na sua primeira biografia, que foi escrita pelo chamado, deixa eu destacar aqui, pelo chamado licenciado Rabelo. E aí uma outra coisa importante para se anotar sobre esse poeta é que essa biografia, na verdade, era uma grande homenagem ao poeta que recebia, não era necessariamente o estudo da vida do poeta. E esse Rabelo é uma personagem histórica que não se sabe bem quem era, enfim. E aí nós temos essa pequena descrição. Foi o Dr. Gregório de Matos, boa estatura, seco de corpo, membros delicados, poucos cabelos e crespos, testa espaçosa, sobrancelha arqueadas, olhos gastos, nariz aguilenho, boca pequena e engraçada, barba sem demasia, claro e no trato cortesão. E aí fica por conta de vocês comparar essa imagem que é atribuída ao rosto, enfim, do poeta Gregório de Matos, ao busto, e ver se ela é fiel à descrição que o licenciado Rabelo faz. E uma outra informação ainda para se anotar sobre Gregório de Matos é que esse rosto que se atribui ao poeta é um rosto que foi composto por alguém que não se sabe quem foi, que compôs essa imagenzinha em madeira, e aí essa madeira é carimbada no papel, e aí isso se chama xilogravura. Então o rosto do poeta é uma xilogravura anônima que foi feita no século seguinte da vida do poeta, que morreu em 1696, e ela é do século seguinte, século XVIII. Prossigamos então. Aqui nós podemos ver outra vez o rosto do poeta no cantinho. Eu quero destacar aqui mais algumas coisas com vocês. Uma outra coisa para anotar, já deve ser a terceira ou quarta, é a respeito desse pequeno texto que vocês veem aqui do lado esquerdo. O nome disso é Didascalha. Esse aí é o poema que nós vamos ler.
O poema tem duas partes. Uma é esta que eu estou marcando com amarelo, didascalha, e a outra é o texto propriamente dito que eu estou destacando com um X. Nós não vamos ler assim pequenininho, não. O que eu quero que vocês anotem é que a didascalha é uma parte que é como se fosse o nome do poema, é o título do poema, é a parte do poema que orienta a leitura, que diz para a gente como é que o texto é para ser entendido. Essas didascalhas não são dos autores. Essas didascalhas elas foram colocadas nos textos depois que eles foram escritos à mão e finalmente de folhas espalhadas, essas folhas foram se juntando e aí finalmente organizaram livros que estão espalhados pelo Brasil, pela Europa e pelos Estados Unidos. Então o que nós vamos ver a partir de agora vai ser primeiro a didascalha e depois o poema. Então, a didascalha, o título do poema que vocês estão vendo aí, ele diz assim: por aviso celestial daquela grande peste que chamariam bicha, como o tratou nas poesias discretas do livro segundo, a folha 298, apareceu um fúnebre, horroroso e ensanguentado cometa no ano de 1689, poucos dias antes do estrago. Que estrago? O estrago é a peste, que está aqui, certo? Assentavam geralmente que anunciava esterilidade, fomes e mortes, ou seja, nada ia ser produzido, ia todo mundo morrer. Porém, variavam nos sujeitos dela como coisa futura, ou seja, tinham diferentes entendimentos do que iria acontecer. No decorrer da aula, nós vamos entender que bicha é essa que apareceu e o que isso tudo tem a ver com biossegurança e com cidadania. Agora, terminando a didascalha, quem organizou esse poema em livro escreveu assim: o poeta aplica como mais prudente contra os que se assinalavam em escândalo naquele tempo. Parece tudo difícil de entender e realmente é algo para se estudar e é o que nós vamos entender melhor com o prosseguimento de nossa aula. Muito bem, nós já lemos a nossa didascalha e o que é para ficar na nossa cabeça é que ela anuncia um poema que fala de alguma coisa horrorosa que seria trazida por um cometa. Essa coisa horrorosa se chamou bicha e aqui em algum lugar está o sanguentado, fúnebre, quer dizer, de morte, horroroso cometa que passaria, tá? E já vimos na didascalha que o poeta ele achou mais prudente falar contra quem fazia escândalos naquele tempo. O texto que nós vamos estudar é este aí, um soneto que diz o seguinte: se é estéril e fomes dá o cometa, não fica no Brasil viva criatura, mas ensina do juiz a escritura, cometa não dá, senão trombeta. Não creio que tais fomes nos prometa uma estrela barbada em tanta altura. Prometerá talvez e porventura matar 4 saiões de imperialeta. Se vier o cometa por coroas, como presume muita gente tonta, não lhe ficara clérigo nem frade, mas ele vem buscar certas pessoas, os que roubam o mudo com inveja e os que à justiça faltam e à verdade. Essa enumeração que vocês veem aí, 1, 2, 3, 4, são as palavras que a gente vai decodificar daqui a pouco, tá? E o que vocês veem aí é novamente a didascalha, só que mais resumida, e aqui é o soneto, que é esse poema que tem 4 blocos. 2 blocos que se chamam estrofes, com 4 partes cada uma, como vocês podem ver, e mais 2 blocos, cada um com 3 partes, como vocês também podem ver. Nós vamos voltar para decodificar esse texto e estudar e ver que relação esse poema tem com a cultura da época, depois com a nossa época, e associar isso, por incrível e estranho que por enquanto pareça, com biossegurança e cidadania. Então, o que acontece? Esses poemas de Gregório de Matos, depois de serem escritos à mão, de as pessoas recitarem, eles acabaram indo para livros escritos à mão e depois para livros que circulam pelas editoras. Esse aí é um exemplo, poemas escolhidos de Gregório de Matos, organizados por José Miguel Snick. Esse aqui,
que vocês veem à direita é o professor João Adolfo Hansen, e esse livro que ele tem na mão é um outro livro de poemas de Gregório de Matos, que agora tem toda a livraria, que a gente quiser procurar. E esse professor João Adolfo Hansen, ele é um pesquisador inquisidor da poesia do século XVII. Então, eu brinco com a palavra inquisidor, porque inquisidor, na época, era um membro da Igreja Católica que apurava os pecados que a pessoa cometia e julgava esses pecados como se fossem crimes. Então, quem quiser estudar mais sobre isso vai descobrir um universo de informações a esse respeito. A época de Gregório de Matos, a Igreja Católica tinha um tribunal que se chamava Tribunal da Inquisição. Esses outros dois poetas aí, da esquerda e da direita, eram amigos deste que está ao centro, segurando a foto. Eu compus esse slide porque achei bonito que ficasse assim. O da esquerda é Augusto de Campos, o da direita é Haroldo de Campos, e o do centro é o poeta Décio Pinhatari. Aí eu escrevi assim: um poeta concretista, que é Décio Pinhatari no centro, com dois concretos leitores de Gregório de Matos. São dois poetas que também leram muita poesia de Gregório de Matos e nos ensinam a ler. Tanto eles dois. O Pinhatari não escolheu estudar Gregório de Matos, mas Augusto de Campos da esquerda e Haroldo de Campos da direita estudaram, quanto o professor João Adolfo Hansen, assim como o professor Francisco Ivan, que agora aparece na tela, que é um confesso poeta moderno, devoto do barroco, estudou essa poesia do século XVII, a que se dá o nome barroco, e esse é necessário que se apresente. Você tem aí à direita um livro sobre toda a carreira dele, universitário, professor, que a capa do livro tem a ver com o Elogio da Vaia, que é esse poema que vocês veem aí à esquerda, segurado por Caetano Veloso, e que está na revista Nave Louca, de onde eu tirei, eu vou voltar, essas duas fotos também, a de Augusto de Campos e a de Haroldo de Campos. A revista Nave Louca era foi uma revista única de cultura, de poesia, de literatura, em que esses poetas que leem Gregório de Matos, eles aparecem. E aí, no final da nossa aula, o que nós vamos fazer é seguir o método exatamente deste professor, cuja foto está aí à direita. O nome dele é Hans Robert Jauss, professor da Alemanha. E para ele ler a literatura, ler o texto poético, é um movimento duplo de observar como é que o texto foi lido na época em que ele foi produzido. Daí eu falo aqui em levantamento de dados de contextualização histórica, que é o que a gente vai fazer, ver esse século XVII, e depois trazer para a nossa época, né? Como é que o texto pode ser lido hoje, que eu vou compartilhar a minha leitura com vocês, tá? Essa leitura, com base no professor Hans Robert Jauss, dessa poesia que virou uma pandemia em toda a Bahia no século XVII, que chega até nós hoje, poesia de Gregório de Matos, faz parte do meu interesse pessoal atual de leitura, e que eu estou procurando na poesia de Gregório de Matos o que pode ser uma coisa de menor importância, pode parecer que não tem tanta importância, como aquele dado da bicha, mas que de repente é a chave para entender todo o poema. E aí eu estou procurando justamente estudar isso, né? A história da medicina, o relacionamento da poesia de Gregório deles com a poesia de Gregório de Matos com doença, com superstição, esse tipo de dado que aparece na poesia dele, tá? Vamos então para a parte 2 do nosso poema, para decodificar o texto, a parte 2 da nossa aula. Nós vamos decodificar o texto, conhecer um pouquinho mais a poesia do Barroco, conhecer uma tal bicha de Hércules. Os objetivos da nossa aula com leitura desse soneto é justamente aprender a formar uma compreensão histórica da poesia de Gregório de Matos, que vai auxiliar na construção de uma leitura pessoal hoje, contemporânea, de agora, né, atual, e associar a poesia de Gregório de Matos com questões de biossegurança. Então, vamos decodificar o poema pensando as palavras e a organização de suas partes. Primeiro, vamos observar que cada bloco do poema transmite uma ideia. É um período que começa com a letra maiúscula aqui no início
depois tem um espaço em branco separando e termina por um ponto, tá? Então, cada parte contém uma ideia na construção completa do soneto. E aí o que acontece? Agora a gente precisa decodificar certos trechos que ficam difíceis de entender. Então vamos lá. Se é estéril e fomes dá o cometa, não fica no Brasil viva criatura. Então, na condição de ele ser realmente assim, estéril, ou seja, produzir nada além de fomes, não fica nada. Ocorre que o poema coloca um mais, que vai negar, né, a conclusão, dizendo assim, mas ensina do juiz a escritura, cometa não o dá, senão trombeta. O que quer dizer senão trombeta? Está aqui no 1, como eu estou assinalando. Senão trombeta quer dizer o juízo final, que é o juízo da Bíblia, que aparece, por exemplo, no Apocalipse, o último livro da Bíblia. Enfim, quando o mundo iria ser renovado pela volta de Jesus, é que ocorreria alguma, digamos assim, mortandade generalizada, muita gente morrendo, né? E não o cometa, como o povo na época acreditava. E aí vem a segunda estrofe. Não creio que tais fomes nos prometa uma estrela barbada, que é o cometa, uma forma zombeteira, né? Uma forma de malhar com o cometa, né? Em tanta altura, prometerá talvez e porventura, o que que esse cometa pode fazer? O que que ele promete fazer? Matar 4 saiões de imperialeta. O que que é isso? A nossa nota número 2 aqui esclarece, olha. Saião de imperialeta. Saião seria verdugo, carrasco. O que que é verdugo e carrasco? Quem mata os condenados que foram condenados à morte. É aquele sujeito que nos filmes leva um machado e corta a cabeça. Enfim, o carrasco é quem mata os condenados à morte. E imperialeta seria justamente aquilo que é do império, ou seja, os comandados pelo rei ou pela igreja a condenar alguém à morte é que o cometa viria matar. Tá? E aí o terceiro bloco. Se vier o cometa por coroas, como presume muita gente tonta, não lhe ficara clérigo nem frade. O que exatamente essa parte quer nos dizer? Se vier o cometa por coroas, essa expressão deve significar no texto a finalidade, quer dizer, se o cometa vier para buscar os coroas, que segundo a gente está aprendendo, esses coroas seriam justamente os frades, os religiosos, que habitavam na Bahia naquela época. Então, se ele vier para pegar os matadores de gente, vai levar alguns. E se vier para pegar os frades, não ficará nenhum. É isso que o texto está dizendo. E aí, por último, mas ele, o cometa, vem buscar certas pessoas, os que roubam o mundo com a vergonha e os que a justiça faltam e a verdade. O que é vergonha? É um ramo fino, uma haste, mas também é uma chibata, da mesma raiz de vergastar, de bater. Então, ele vem para buscar certas pessoas, que são os que roubam, os que injustamente fazem outras pessoas sofrer. Dessa maneira, o texto fica decodificado com essas 4 partes em que aparecem as crenças da época, em que aparece a negação da crença, mas ao mesmo tempo o uso da crença para criticar pessoas. No caso, principalmente aqui, os religiosos. Olha, depois de nós decodificarmos o poema, eu gostaria que vocês assinalassem uma anotação dizendo assim, que a poesia do século XVII, a poesia do Barroco, é uma poesia que joga com ideias e vai apresentando um dizer e um desdizer, que vai jogando com contradições. Saber disso ajuda a gente a entender melhor o poema, e eu já disse que o poema vai usando o que as pessoas acreditavam na época, vai ao mesmo tempo negando a credibilidade de acreditar que um cometa traz doenças, traz morte, traz mazelas, mas ao mesmo tempo afirma que o cometa vai trazer doença, mazela, destruição contra principalmente religiosos e mais ainda contra quem pratica injustiça, mesmo que não sejam religiosos. Então tome nota dessa ideia
de contradição na poesia do século XVII. E aí, tendo anotado isso, some-se as nossas outras anotações, que está aqui, a anotação número 1, né? Que o Barroco tem a sua poesia atribuída a Gregório de Matos, tem uma origem anônima, que essa poesia ela tem uma função de expressar o que toda uma coletividade no século XVII pensava, acreditava, entendia. Não é só o que saiu da mão de Gregório que realmente existiu como poeta, mas o que das pessoas saía foi registrado na forma de poesia. Essa parte que é o título, que a gente chama de Didascalha, a origem dela não é de Gregório de Matos, ela é posterior, é no século seguinte, que é colocado nos poemas, quando eles finalmente vão para livros, e os poemas dentro dos livros, eles tinham uma relação uns entre os outros. Hoje a gente não precisa necessariamente disso, mas como eu estou buscando a primeira leitura, a forma de ler mais antiga, para depois trazer a minha, então é muito importante. E aí, muitas vezes, para ler um poema, é importante que a gente busque outros poemas para poder associar. Então, olha que interessante, em outro texto aparece assim: descreve a deplorável peste, tem a ver com o nosso texto, que apareceu na Bahia em 1686, tem a ver com o nosso texto, a quem discretamente chamaram bicha. Até aí não ajuda a gente descobrir que bicha é essa, mas depois vem, olha, porque variando nos sintomas, essa peste tinha muitos sintomas, para que a medicina não soubesse atalhar os efeitos, mordia por diferentes bocas. O que será que isso quer dizer? E aí eles acabaram chamando como bicha de Hércules. Então, aqui é um trecho do poema, ano de 1686, se contar-se pode por admiração, escute os circunstantes, escute os que estão aqui ao meu redor, né? Alguém toma a voz para falar uma poesia, chegou a morte à Bahia, não cuidando que chegasse aqueles que não temiam seus golpes por singulares. Então vamos descobrir que bicha de Hércules é essa, que é a própria peste, que é uma mortandade, que mataria religiosos e mataria quem é injusto. Vamos lá com calma. Primeiro, Bicha de Hércules. Tem uma obra chamada Os Doze Trabalhos, uma construção mitológica chamada Os Doze Trabalhos de Hércules, em que aparece a Bicha de Hércules, que é esse ser mitológico de várias cabeças. E aqui está, em detalhe. Agora, na evolução, esse mesmo animal passou a ser representado, diz esse texto é super interessante, vocês podem parar e ler para entender melhor, não é o objetivo da nossa aula, mas acabou evoluindo para ser um cão de 3 cabeças que guardava a entrada, ou a entrada e saída, enfim, do local em que os mortos ficavam depois de morrer. Então, nessa representação aí de 1545, nós temos uma construção de imagem que acabava fazendo parte da imagem, da mentalidade, da imaginação das pessoas do século XVII. Tá? Aqui nós temos uma outra representação, essa representação é da época de Gregório de Matos. Então, há algo que era uma doença, que era uma peste, que ocorria na Bahia no século XVII, e que a poesia daquele povo chamava de bicha. E por que bicha? Porque era bicha de Hércules, que era esse bicho que antes tinha várias cabeças, depois passou a ser representado como tendo 3 cabeças. Então chegamos à terceira parte da nossa aula, em que nós vamos fazer a interpretação do poema e vamos ver o cometa da doença e o castigo de Deus. Tá? Então, que bicha é essa? A bicha era o nome dado à febre amarela. E nós vemos aí, nessa parte da nossa aula, a relação ciência-crença do século XVII e do século XXI, que esse conjunto de imagens que está lá no começo da nossa aula já representa. Quer dizer, para a ciência, a febre amarela é hoje uma doença que é transmitida, gerada por um vírus, e tem aí a imagenzinha do vírus, né, quando estudado pelos biólogos, enfim. E aqui nós temos aquele que transmite o vírus, que é o vetor. Enquanto que no século XVII,
no século XV, enfim, o que havia no imaginário do povo era que a doença era trazida por cometa e a doença era potencialmente castigo de Deus, como era representado nas artes daquela época, tá? Esse iníciozinho da terceira parte já concentra tudo que a gente vai ver para ficar mais claro e melhor na mente da gente, tá? Então, olha, a bicha, para entender Gregório de Matos, é preciso saber o seguinte, que da África para as Américas é que chegou aqui, tem essa noção pelos estudiosos, né? A febre amarela, ela foi trazida de lá, tá? Então, a Didascália, ela apresenta, descreve o deplorável peste que padeceu a Bahia no ano 1686, a quem discretamente chamaram bicha. Essa doença já era noticiada no século XVII por um historiador chamado Rocha Pita, que escreveu sobre aquela época. Olha, uns tinham o calor tépido e o pulso sossegado, noutros inquietos e de grande febre. Uns tinham ânsias e delírios, outros tinham ânimo quieto e discurso desembaraçado. Então, as pessoas ficavam completamente perturbadas ao se manifestar a doença, né, da febre amarela, uns com dores de cabeça, como diz aqui. Então, isso é o que a gente aprendeu, que era a bicha de Hércules que mordia com diversas cabeças, disfarçando, modificando os sintomas, dificultando o trabalho dos médicos, tá? Então, mais um livro, né, que é essa história da febre amarela do Brasil aí, do Dr. Orday Franco. Eu peguei um livro antigo de propósito. Ele diz assim, olha, em 1686, aos 4 dias andados do mês de abril, surgiu o tifo icteroide na Bahia. Deram-lhe o nome de bicha, pelo voraz e apressado de seu golpe e porque a todos mordia. É o que narra Rocha Pita. Então a gente está aprendendo que está inscrito na história da Bahia, está presente na poesia de Gregório de Matos, uma grande mortandade causada pela febre amarela, tá? E outro estudioso, João Adolfo Hansen, que eu mostrei a imagem no começo, né? Ele mostra aí, ó, fome, aliás, é lugar comum, quer dizer, é um tema que a poesia sempre traz. E esse tema é intensificado principalmente na penúltima década do século XVII, quando as cartas da Bahia é assolada pela bicha, a febre amarela e por seca. Então, na Bahia ocorreu muito essa doença, muita fome, naquele século XVII, a poesia de Gregório de Matos dá conta disso, tá? Então, essa bicha é uma peste que é fruto de cometa para o século XVII, tá? E o interessante é que eu fui a esse site aqui, que é um site científico, e realmente se dá conta que no século XVII foi registrado mais de um cometa nos anos 1680, mais de um cometa que passou aqui na América e foi registrado. Realmente era uma mistura nessa crença do povo, era uma mistura de dado realmente constatado, verificado pela ciência, visto pelos olhos, quer dizer, o senso comum, aquilo que eu aprendo pelos meus sentidos, pode ver. E aí, para aquele povo, passou um cometa, tem muita gente doente, logo foi o cometa que gerou a doença, tá? E aí mais provas históricas de que a bicha é a doença, né? Como tem esse livro, olha, As Práticas e Saberes Médicos no Brasil Colonial, tá? Se a bicha teve naquele citado eclipse o que faltava para eclodir, o cometa de 1664 fez mais os seus efeitos nesta América como estes fervores, produzindo bexigas e sarampos, quer dizer, o cometa aqui é o responsável por gerar doenças. É mais uma evidência, uma constatação histórica de que aquele povo acreditava realmente que cometa traria doenças, tá? Outro livro, olha, que a gente está conversando lá no começo com aquele mapa de que aqui havia pau-brasil, havia indígenas, quer dizer, foi também a doença trazida pelos portugueses, neles mesmos, as bactérias de gripe, e também quando eles começaram a trazer africanos para trabalhar aqui no Brasil, eles acabaram dizimando populações, né? Sobre a varíola, que é uma outra doença que vem para a América. Várias epidemias eclodiram durante os séculos XVII e XVIII e pode-se inferir que aquelas que atingiram indígenas, descritas principalmente pelos jesuítas,
Da mesma maneira, vitimaram colonizadores, seus descendentes e escravos africanos. Uma dessas epidemias urbanas, lembra que eu falei que a poesia de Gregório de Matos é urbana, bem documentada foi 666-67. Eu não estou assim sendo muito preciso nas datas e verificando exatamente aquela que o poema datou, mas eu estou ali nos anos 1600 e essa ideia de mortandade como sendo algo muito presente. Então, olha, primeiro começou em Portugal, essa de 666-67, e depois foi em Salvador, na terra de Gregório de Matos, né? E mais uma vez, Rocha Pita sendo citado aqui como aquele que relata o que aconteceu no seu tempo, de grande calamidade, de muitas pessoas terem morrido. E a poesia de Gregório de Matos justamente tematizou isso, tá? Tematizou, ou seja, foi o tema do poema, foi essa mortandade. E aí, só para a gente relembrar, né, aqueles dois mapas aqui, dá para ver a presença, perdão, a presença de pau-brasil e dos indígenas, e esses indígenas foram vítimas dessas doenças, dessa mistura de pessoas que ocorreu aqui no Brasil, né? Então, mais uma vez aparece aqui, né, o eclipse lunar traria muita doença, né? E também, olha, está aqui, logo o fenômeno natural seria interpretado como causador de outra tragédia urbana. Que tragédia é essa? Achaque da bicha, ou como hoje chamaríamos, febre amarela. Essa doença que é a bicha a que Gregório de Matos se refere, tá? E aí o povo tinha a ideia de que Deus mandaria também esse castigo. O cometa seria levado, enviado por Deus para trazer doença, para trazer morte ao povo. Então eu coloquei esse quadro de Bosch, que é anterior a Gregório de Matos, mas que ajudou muito a formar a mente, o que as pessoas imaginavam sobre si mesmas e sobre a vida na época de Gregório de Matos. Tanto que tem esse livrinho aqui de poemas de Gregório de Matos, em que aparece esse quadro de Bosch na capa para representar a poesia de Gregório de Matos como relacionada com essa imaginação de que Deus manda mortandade, castigo. Parem o vídeo e dê uma olhadinha nesse pedacinho do quadro aqui, como uma imagem de destruição, enfim, de juízo final, tá? E aí está o quadro todo com suas informações, né? Uma pintura a óleo, que é do século anterior ao século de Gregório de Matos, ou seja, deu tempo de formar a mentalidade daquele povo para acreditar que Deus mandaria castigo, peste, destruição e morte, tá? E aí, mais uma vez, o mesmo leitor, né, de Gregório de Matos, o João Adolfo Hansen, trazendo para a gente, né? Principiou este terrível contágio em Pernambuco no ano 1686 e devendo atribuir-se aos pecados dos moradores destas províncias, está vendo? Corruptos de vícios e culpas graves a que provocava a liberdade, a que os provocava a liberdade e riqueza do Brasil. Então o povo estava bem livre e rico, cometeu pecado, Deus mandou a peste, Deus mandou a destruição. O professor João Adolfo Hansen pega essa citação da época com o que o povo da época do poema acreditava que acontecia, né? Deus mandando doença como castigo por pecado. E, na verdade, a febre amarela é causada por um vírus que é transmitido por esse mosquito aí, dizem as autoridades internacionais, né? Que a febre urbana que é silvestre, ou seja, do mato, e a febre urbana transmitida, a febre amarela que é transmitida. Eu estou dizendo assim, que tem um mosquito que transmite na floresta, né? A febre amarela silvestre, e tem um mosquito, o Aedes aegypti, que ele faz a transmissão urbana. Como a cidade de Salvador já tem quase 100 anos, quando Gregório de Matos esteve por ali, né? Como a gente viu no começo da aula, então é esse mosquito aí, o urbano, que transmitiu a doença lá naquela cidade, né? Esse aí é o vírus da febre amarela pertence ao gênero Flavivírus, né? Essa aí é a representação dele microscópica. Eu trouxe para ilustrar a nossa aula. E aí nós chegamos à parte 4, em que eu vou fazer uma segunda interpretação, vou relacionar com o conceito de biossegurança, né? E, enfim, dividir o meu prazer das artes com vocês, tá?
Então, biossegurança são ações que destinam-se à segurança da vida. Ela pode ser pensada como uma construção de vários conhecimentos, né? Uma relação como uma construção interdisciplinar, ou ela também pode ser pensada como ação educativa, enfim, que tem a ver com ensino-aprendizado, ou ela tem a ver também com uma conduta. Além desses vários conceitos de biossegurança, como um conjunto de saberes de várias disciplinas, como, enfim, como somatório de conhecimentos para se ter uma certa conduta, como uma ação de educação, também pode-se pensar essa que é a mais interessante para a aula de hoje, que é biossegurança, né, como uma expressão biossegurança social. Para designar a biossegurança, a segurança da vida, né, segurança, biovida, relacionada com agentes sociais de risco como pobreza, miséria, fome, que era exatamente o quadro da Bahia do século XVII. Muita pobreza, com pessoas trabalhando forçadas, sem receber mais do que meramente a subsistência, pessoas indígenas e pessoas africanas trabalhando assim, e era um quadro em que faltava comida, porque a produção era toda voltada para plantio de cana e produção de açúcar. Então era um quadro de aterrador. Tudo que uma doença viral, oportunista quer para derrubar e destruir a pessoa. Né? Daí tanta mortandade no século XVII. Então é nesse contexto aí, né, em que ocorre a epidemia, que é o ataque simultâneo de uma doença ou infecção a grande número de indivíduos na população de um país ou de uma região. Ocorreu em Pernambuco na época e ocorreu na nossa Salvador, que a gente viu no começo a imagem aqui da cidade, tá? E a mortalidade, né, a taxa de morte decorrente de uma etiologia específica ou geral em uma determinada população, numa determinada conduta. Depois a gente vê o que é etiologia no dicionário, que agora eu não sei dizer, mas o certo é que o que ocorre na Bahia é esse fenômeno causado, fenômeno de morte gigantesca por essa doença, que era comparada a um bicho mitológico com várias cabeças, né? Porque a população estava enfraquecida, pobre e em um ambiente completamente propício à geração de doenças, né? Então, o que ocorre? Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão a respeito dessa citação histórica em associação com o poema. Então, para que essa aula faça mais sentido ainda para você que está vendo, é preciso que ela seja vista mais de uma vez e que vá percebendo as relações, que não dá para dizer tudo, né? E que amplie o entendimento da aula com pesquisa daquilo que eu não consegui dizer aqui ou que eu não soube dizer, tá? Então veja que aqui não é por acaso que eu peguei Secretaria de Saúde da Bahia, né? Então tem umas relações que é para os leitores da aula fazerem, tá? Então aqui é uma reflexão social em nexo à leitura do poema. Deixa eu compartilhar alguns insights, alguns entendimentos que eu tive à medida que eu fui lendo sobre a história e relacionando com o poema, né? Então aqui, olha, entre aspas, a sociedade é composta por indivíduos espacialmente separados e territorialmente distribuídos que se relacionam nos níveis ambientais, sociais e econômicos, estando, por sua vez, em constante processo de mudança que sempre tendem ao equilíbrio. Então, a propósito dessa citação sobre a interação de pessoas e sua relação com a questão sanitária, que tem tudo a ver com um contexto de pandemia em que um vírus aparece na China e daqui a pouco toma conta do mundo, tá? Eu quero dizer que esse poema ele documenta um momento de choque bacteriológico. Seria melhor de microvida, de microbiologia, né? Mas eu chamei assim neste momento aí de composição do slide, tá? Então, essa interação entre indivíduos de que fala aqui a Secretaria de Saúde da Bahia, o poema é um documento do que ocorreu no século XVII, tá? Segunda parte, observa-se que, à medida que o homem modifica ou é submetido a fatores capazes de modificar essas relações, ocorrem alterações nos processos sociais desses indivíduos que se refletem no biológico, social e psicológico, ocasionando um desequilíbrio nessas forças que podem desencadear danos à saúde. Então, quem terminar um curso de biossegurança, quem estudar biologia vai ter uma visão muito mais ampla e muito mais profunda
do que está acontecendo hoje nesse contexto de pandemia, de contaminação generalizada, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que o poema que nós estamos lendo, ele zomba dos envolvidos nas consequências biológicas, sociais e psicológicas da febre amarela. Então, quer dizer, passa um cometa, pessoas ali de várias regiões da América, pessoas de Portugal, pessoas da África, todas elas envolvidas no processo enlouquecido de produção para vender para o mercado externo e daqui a pouco, sei lá, centenas de pessoas, milhares de pessoas morrendo e aí cria-se todo um imaginário de que é Deus, de que é um castigo proveniente de um planeta que está acontecendo naquela população. E o poema faz uma zombaria, faz uma sátira, expõe ao ridículo as pessoas que são injustas, expõe ao ridículo os religiosos que só querem se beneficiar desse sistema de crenças, tá? E aí o terceiro, a partir da modificação da interação entre homem e ambiente físico-social, podem surgir ameaças à saúde traduzidas por agravos, e por doenças, ou seja, quebra da cadeia biológica natural. Então, quer dizer, através da vinda de africanos para cá, é assim que eu estou trabalhando, pode ser que tenha uma abordagem mais precisa, mais atual disso, mas o que eu li me mostrou isso. Veio um vírus e aí tem um mosquito que consegue pegar esse vírus e transmitir de uma pessoa para outra. Tudo isso gerou um desequilíbrio que tem a ver com o que a gente está vivendo agora, de um mundo extremamente integrado em que a gente não consegue imaginar, mas de repente um grupo de pessoas está na China e daqui a pouco esse grupo de pessoas traz vírus para a América, para os Estados Unidos, traz vírus para a América, para o Brasil, e no século XVII, de alguma forma, isso já estava acontecendo com a febre amarela, e o nosso poema é um documento disso. Então, nesse meu exercício aqui de relacionar, é uma leitura pessoal que eu estou fazendo, né? Relacionar o nosso poema com um texto da Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde, eu não estou tentando dizer que um poema é um mero documento de uma realidade histórica. Na verdade, o poema ultrapassa, embora documente, essa realidade histórica. Ele ultrapassa porque ele não meramente relata, mas ele se apresenta como um objeto de construção criativa diante da realidade. Quer dizer, antes ou mais do que meramente relatar que o cometa é tido como vetor de doença, de que Deus é o emissário, o emissor, enfim, de doença, mais do que fazer isso, o texto, se a gente souber olhar para ele, ele quer nos fazer sorrir daquelas personalidades que defendiam que era Deus que mandava doença e o cometa, o agente, trazer a peste, a bicha que mordia com várias bocas. Na verdade, ele zomba desses mesmos sujeitos que defendem essa ideia. Então, eu apresento aí que a gente consegue, então, alcançar o objetivo de situar o poema no seu horizonte histórico, né, no seu contexto de significados culturais, dentro dos quais ele foi produzido. E aí a gente aprendeu que essa poesia do século XVII ela vincula-se com a vida do povo em uma época de fome, peste e perseguições, né? Perseguições dos religiosos, dos poderosos e, enfim, a fome causada pela produção de cana para o mercado externo e o povo ali sofrendo de doença, né? Fraco e com uma doença que ninguém conhecia, que ninguém sabia tratar, né? E aí, nosso objetivo também, ele é alcançado quando a gente vai aqui, olha, e conseguiu indicar relações variáveis entre o poema e os diferentes horizontes, também variáveis dos leitores históricos, né? A identidade do poema muda ao longo do tempo. Quer dizer, se Gregório, naquela época, ele era lido ou como contra os religiosos ou a favor de uma vida religiosa mais ajustada, hoje a gente pode ler esse texto como mera piada diante daqueles que defendiam que era o cometa que trazia doença e queria trazer o juízo final, né? E aí a gente já aprendeu que Gregório foi lido contra o sistema em algum momento, Gregório também foi lido como um protesto e agora há quem leia como defesa do sistema daquela época, né? Eu estou lendo como piada.
E aí, por fim, esses nossos objetivos aqui podem ser atingidos à medida que a gente conseguir construir uma leitura do texto pela fusão de dois horizontes, o de sua época com o do nosso, né? Quer dizer, o poema, nós já aprendemos que esse poema do Barroco parte das crenças para satirizar os religiosos. Então, é possível manter a lucidez em tempos de loucura, é o que esse nosso texto pode nos ensinar. Enquanto todos estão acreditando que o cometa vai trazer morte, destruição e doença, o texto, na verdade, está dizendo: mas quem ia trazer isso não era o juízo final de Deus? Se esse cometa vier para trazer alguma desgraça, ele vai matar os carrascos que matam pessoas, ele vai destruir os religiosos aí dessa nossa época, né? Então é possível manter a lucidez em tempo de pan-loucura, ou seja, em que está todo mundo doido. Então nessa nossa época de pan-loucura, em que a loucura generalizada por parte de alguns grupos mundo afora negando que existe um vírus que é extremamente destrutivo para o ser humano, que pode ser a nova bicha, a nova peste que devora todo mundo, país por país. Enfim, nessa nossa época em que eu leio Gregório de Matos com vocês, eu queria compartilhar mais três aspectos da leitura de uma poesia que eu tenho tentado aprender com o professor Hans Robert Alst, aí a foto dele ao lado direito, tá? Então, o prazer estético, ele tem três experiências fundamentais que não se separam ao mesmo tempo. Quando a gente vai ler um texto, a gente aprecia a construção da obra em si, isso ele chama de poieses, né? O meu grego é um grego de Natal. Enfim, quando a gente lê uma poesia, a gente vive uma experiência de renovação do mundo a partir de renovação de nossa visão de mundo a partir da obra, e a gente vive uma experiência emocional, né, de catarse, de liberação dos afetos. Então, ao ler esse soneto com vocês, o que eu posso dizer é que em sua construção em si, ele traz uma cômica passagem da afirmação das crenças de uma época para usar essas crenças contra os manipuladores do povo, tá? Esse poema ele traz a renovação da nossa percepção a respeito das crenças, que elas podem ser objeto da dominação de pessoas, até a ciência finalmente promover a liberdade. Quer dizer, em outras palavras, dizer hoje para alguém que é um cometa que está trazendo o coronavírus, talvez tenha quem acredite, porque a gente está numa época de pan-loucura, né? Mas a ciência já está para dar conta, para mostrar que vírus é, como ele funciona, como ele age no corpo e como evitar a contaminação. E por último, a catarse, né? A parte emocional de você lê um poema desse, o que é que você sente, professor? Bem, eu sinto uma tristeza quando eu vejo crenças sendo construídas para engajar pessoas de modo até a possivelmente comprometer a saúde e a vida, com base em algo que é a negação permanente do que tantas pessoas trabalham de maneira árdua e arriscando até a própria vida para poder comprovar. Políticos negando a doença e milhares de pessoas morrendo por causa disso, políticos na Itália, o próprio político nos Estados Unidos e aqui no Brasil, pessoas se arriscando, isso é motivo de tristeza, é o que se pode dizer numa aula, né? Se fosse em outros ambientes, poderia se dizer de outros sentimentos que um quadro desse provoca, né? Líderes religiosos provocando problemas na Coreia, por exemplo, as notícias chegam até nós, né? Em outros países por aí, que hoje a interconexão permite não só que o vírus caminhe rápido, mas também que a informação chegue. Então, a experiência de leitura passa por poieses, as teses e cartazes. Curtir a própria obra, renovar a percepção do mundo a partir da obra e sentir alguma coisa a partir da obra. Queria eu sentir só vontade de rir ao ler Gregório de Matos. Nós chegamos então à parte final da nossa aula, parte 5, em que nós vamos fazer uma brevíssima revisão dos conteúdos e vamos ver algumas citações de leitores da poesia de Gregório de Matos. Tá?
Então está aí o soneto que a gente estudou, né? Se é estéril, fomos dar o cometa, não fica no Brasil vive criatura, mas ensina do juiz a escritura, cometa não dá, senão trombeta. Não creio que tais fomes nos prometa, uma estrela barbada em tanta altura, prometerá talvez e porventura matar 4 saiões de imperialeta. Se viera o cometa por coroas, como presume muita gente tonta, não lhe ficara clérigo nem frade, mas ele vem buscar certas pessoas, os que roubam o mundo com vergonha e os que a justiça faltam e a verdade. Então, se você conseguir decodificar esse poema com esses trechos mais difíceis que a gente trabalhou anteriormente, se você consegue lembrar que essa parte aqui, o horroroso cometa que nasceu na Bahia, chama-se Didascalha, e não foi escrito pelo poeta, mas por quem reuniu poesia dele em livros. Se você consegue lembrar que foi o povo que construiu esse texto, foi Gregório de Matos ou foi o povo, ninguém sabe. Se você entende que é uma sátira, uma piada, uma zombaria da igreja, de religiosos e de pessoas injustas da época, como uma sátira social que critica o desonesto, e se você lembra que está relacionado com a febre amarela e o choque bacteriológico que ocorreu aqui, associado com a crença de que era cometa que trazia doença e Deus que mandava castigo, você conseguiu aprender bem o que a gente trabalhou ao longo da aula. Agora, o que eu gostaria de trabalhar aqueles 4 leitores da poesia de Gregório de Matos, lendo pequenos trechos deles que vão fazer aprofundar. Primeiro, o inquisidor da poesia de Gregório, né? Olha que coisa interessante. Ele traz uma citação aqui eu trago uma citação aqui do que acontecia na época de Gregório de Matos, né? As consequências da febre amarela. É um momento de aula de aprofundamento e de revisão. Rotineiras nas atas e cartas do final do século XVII, ele estudou a administração do Brasil na época e leu cartas e atas. Tal situação narrativa efetua-se contraditoriamente. A falta local de mão de obra escrava determina a chegada constante dos negreiros, que eram os navios, que, quase sempre empestados, são ameaça muito temida à mão de obra. Então, esse tema da falta de mão de obra, da chegada de negros, da doença, está na poesia de Gregório de Matos e está nas atas e cartas que o professor Hansen estudou, certo? Embora necessária para o bem comum, entre aspas, que na verdade era para os ricos, né, da população atacada de febres, a quarentena, esse nome é bastante familiar hoje, é também fator de atraso na reposição dos braços nas fábricas do açúcar. Façam a correlação com as passeatas pedindo para o povo voltar a trabalhar. E assim na produção, implicando a diminuição geral dos lucros. Hajam vistas as petições dos capitães negreiros, inconformados. Tem alguém inconformado com as quarentenas hoje? Que lhes impede o negócio imediato e que os descapitaliza, ou seja, perde, certo? Com as mortes prováveis dos escravos doentes. Então, resumindo, chegava um escravo, um navio aqui cheio de escravos e não se sabia exatamente o que provocava as doenças, nem como era, mas sabia-se que aquelas pessoas que estavam chegando poderiam trazer bactérias, vírus que eles resistiam, mas outras pessoas não e poderiam adoecer, ou mesmo essas pessoas que chegavam estariam doentes, iriam contaminar outras. Mesmo sabendo disso, os donos de escravos queriam que eles começassem a trabalhar para poder gerar lucro. Esse quadro me parece que é possível de ser traçar um paralelo com o nosso traço. E a consequência disso aparece na poesia de Gregório de Matos, né? Uma mortandade generalizada, como se tivesse um bicho solto matando todo mundo na cidade. Bem, eu acabei de entender que o povo do século XVII já sabia do mundo microbiológico, mas não era bem isso que eu queria dizer. Na verdade, eles sabiam que havia algo ali que poderia gerar doença, embora eles não soubessem explicar, né? E quem vinha queria vender e acabou e colocar para trabalhar e queria ter o dinheiro de volta por ter trazido esses escravos, essas pessoas, né, em condição de escravização. Agora, outro leitor de Gregório de Matos é Haroldo de Campos, e ele disse assim para a gente, né?
Gregório de Matos, a mais alta figura da poesia barroca brasileira e um dos nossos poetas, do ponto de vista sincrônico, ou seja, não interessa o tempo, ele se relaciona de modo atemporal com todos os outros poetas, né? Dos mais atuais. Eu vou aproveitar isso dos mais atuais para pensar nesse ponto de vista em que a gente está falando, né? Ele recebeu o nome de Boca do Inferno pela virulência do seu êxito, quer dizer, pela poesia que ele produziu, ele acabou sendo chamado de Boca do Inferno e ele é atual. E de fato, se a gente lê um texto desse e interpreta hoje mostrando que religiosos é que seriam punidos se Deus viesse e que não tem nada de sobrenatural nas doenças, que na verdade é um grande jogo de ideias aí. Enfim, Gregório de Matos continua muito atual, né? E Augusto de Campos, que é irmão de Haroldo de Campos, ele escreve assim: entre nós, que é uma recepção que ele faz da poesia de Gregório de Matos. Entre nós, a grande vítima parece ser Gregório de Matos, cujos versos licenciosos, excluídos das edições de suas obras, ficaram nos arquivos da Academia para satisfação de alguma indiscreta curiosidade, como consta numa edição de 1923, que saiu entre 23 e 33. Foram 10 anos em que Afrânio Peixoto, enfim, um intelectual brasileiro, foi organizando volumes da poesia de Gregório de Matos, imprimindo e distribuindo. Então, naquela época, Gregório de Matos ele era visto como um poeta que parte da poesia era para ficar escondida, porque ela era muito obscena, era uma poesia que botava na cena o que não era para botar, né? Era uma censura reticencial e pontilhista, como diz Augusto de Campos, porque alguns poemas de Gregório saíam cortados, saíam com pontinhos para não sair o palavrão. E nesse poema que a gente leu, ele é muito mais forte, talvez, do que em algum em que ele usa de algum palavrão. Tá? E, por último, o professor Francisco Ivan chama a atenção para um aspecto da vida da Bahia do século XVII que tem a ver conosco. Né? E sobre a poesia de Gregório de Matos, ele diz assim, né? O uso vulgar das palavras que apontam impiedosamente para um espetáculo grotesco. Não há isso no nosso poema, mas o nosso poema tem a ver com o seguinte: vivido por quem habita a cidade da Bahia com sua libertinagem e vida sexual, cidade desfigurada de pessoas em estado infra-humano. Essa condição de vida de fome, de miséria, de sujeira, de abandono e também de contato, né, humano desregrado provoca a disseminação de doença e a mortandade que naquela época ocorre, né? Tudo a ver conosco, com medo de que a doença chegue aos nossos bolsões de pobreza e o coronavírus encontre ali espaço para dizimar uma parte da população, como parece que quer uma certa parcela das pessoas que têm voz na nossa sociedade, né? E aí eu, como professor, né, quando leio essa poesia de Gregório de Matos, diante de mim, eu não consegui deixar de associar com a nossa época, né? E tem essa citação histórica aqui de que a febre amarela, né, também chamada de males de Pernambuco ou de bicho na barriga, chegou também a Salvador e o surto foi de tamanha violência que se contava os mortos pelos enfermos. Quer dizer, quem está doente vai morrer. É o quadro que nós estamos chegando no momento que eu gravo essa aula, né? Tem locais, tem estados que já estão anunciando que não vai ter mais espaço para colocar pessoas. E a Itália, por exemplo, precisou fazer isso, né? Contar os mortos pelos enfermos. Quem está doente vai morrer, não tem como escapar, né? Então, esse quadro histórico, parem e leiam, por favor, a citação toda, mas esse quadro histórico entristecedor que gera para nós uma reflexão a partir da poesia de Gregório de Matos, né? Os horizontes históricos de Gregório e de nós hoje, eles se fundem, eles se entrecruzam. Religiosos querendo gerar um imaginário supersticioso, enquanto a ciência chama para uma compreensão mais razoável e racional da vida. Então, brincando com as noções, Gregório de Matos seria a ciência, ou seja, a busca por tentar saber, por tornar ciente. No século XVII, a sua poesia, esse poema que a gente acabou de ler, pode chamar a atenção para perceber que tem alguma coisa de errado com essa história de que o cometa traz castigos, porque
Se fosse para trazer castigo, seria para quem merece, certos clérigos, certos matadores de pessoas e para todos os injustos. Não seria para todas as pessoas que estão ali adoecendo, enfim, sem nenhum critério, né? É essa brincadeira, a piada que o texto faz com a ideia de que é Deus que está mandando a peste para as pessoas, tá? E, de outro lado, hoje nós temos a ciência como método crítico, sistemático, profissional de construção de conhecimento, que nos chama para ter uma compreensão mais racional do fenômeno que nós estamos passando, e tudo isso coexistindo com superstição. Agora veja que interessante, para fecharmos, a morte de Gregório de Matos. Como é que morre o nosso poeta, né? Convalescendo de universal peste, que chamavam bicha, ele morreu, né, de algo relacionado com a febre amarela. Olha aí o que aconteceu. Morreu às mãos de sua mesma honra de um veneno caseiro, que lhe conheceu o doutor Ventura da Cruz Arraes, médico assistente. Onde é que ele estaria enterrado? Jaz em seu mesmo jazigo que na igreja de São Francisco, hoje portaria de Nova Casa, instituíram seus avoengos. Aí outro trecho da biografia dele diz assim: uma rigorosa febre lhe atenuou os dias de vida, de sorte que, desenganados os piedosos pernambucanos, e redimir-lhe a vida, chamaram o vigário corpo santo Francisco da Fonseca Rego Pessoa, que supunha de mais autoridade para que o dispusesse a morrer como católico. Então, seja como for, católico ou não, tendo recebido ou não extrema-unção, tendo se arrependido ou não, seja lá do que tivesse para se arrepender, Gregório morreu de danos causados pela febre amarela. Nosso personagem, poeta que tratou de febre amarela, morreu dela também, tá? E aí esse quadrinho de imagens a gente já conhece, ele sintetiza o que a gente estudou, né? Século XV, século XVII, enfim, Deus mandava um cometa que provocava febre amarela. Hoje a gente tem condições de compreender que essa doença é trazida por vírus, como tantas outras, né? E o vetor é o mosquito. E assim concluímos nossa aula. Até uma próxima. Esses são os créditos das imagens com que nós trabalhamos aqui. Tá? Obrigado.